trazendo a palavra, tá? Fica à vontade aí, a casa é sua, né? Então, a palavra tá com você, tá bom? Nós vamos ficar aqui só, eu, aluno ali, os produtores aluno e o Reinaldinho ali, vamos estar só aqui ouvindo a palavra aqui e te acompanhando, tá bom? Fica à vontade. Ok, obrigada. Eu quero, desde já, né, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os meus parentes aí na Bahia, que eu tenho certeza que estão assistindo, aos meus irmãos em Cristo, da Igreja do Nazareno, ao meu pastor Nilton Muniz. E eu quero deixar nessa tarde o que foi falado aqui sobre o livre-arbítrio, sobre a onisciência de Deus e sobre salvação, sobre graça. E eu quero trazer para você, nessa tarde que me escuta, sobre Faraó. Foi me perguntado aqui se Deus endureceu o coração de Faraó. E mais uma vez eu falo para você que Deus não endureceu o coração de Faraó, porque a Bíblia diz que Deus não é mau e ele não tenta ninguém para o mal, mas Deus já sabia que o coração de Faraó iria endurecer. E mesmo Deus sabendo que o coração de Faraó iria endurecer, Faraó poderia muito bem reconhecer a Deus diante dos milagres de Deus, diante daquilo que Deus poderia fazer. Então eu quero dizer para você que Deus criou você com o livre-arbítrio. Ou seja, o que é livre-arbítrio? É livre escolha, mas não é qualquer escolha. Deus criou você lhe dando condições de você escolher entre os dois caminhos. A Bíblia diz que há dois caminhos, que há o caminho estreito, mas esse caminho estreito conduz à salvação, e há um caminho largo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, né? No versículo 19, ele diz que Deus propõe a morte e Deus propõe a vida. E ele fala assim, olha, escolha a vida para que viva. Então Deus deseja que você tenha vida. Deus deseja que você seja abençoado. Aqui no texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, eu vou ler aqui para você, né? 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja que você seja salvo. Deus deseja tanto que a Bíblia nos diz que Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus declara o seu amor como o maior amor, como um amor que não tem igual. Jesus fala, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o presente que Deus doou à humanidade foi o seu Filho, Jesus Cristo, para que nele nós possamos alcançar a vida eterna. A Bíblia diz, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A Bíblia nos diz que o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo. E aí você pode me falar assim,
Pastora Josi, é muito difícil alguém ter uma vida de santidade. É muito difícil, hoje, nos nossos dias, alguém, né, dizer que é salvo. E aí eu falo para você que Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, ele disse: olha, eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele nos convence. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, esse Espírito Santo de Deus vem morar em nós. Ele mora em nós. E aí, esse Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele me dá a certeza de que eu sou filha de Deus. Lá no Evangelho de 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que todos aqueles que receberem a Cristo será feito filho de Deus. E esse Espírito Santo testifica com o meu coração que eu sou filha de Deus. E aí, esse Espírito Santo vai revelando para mim a palavra. Esse Espírito Santo vai regenerando a minha vida. Então, aquele pensamento que eu tinha acerca do pecado, que eu não poderia viver sem pecar, o Espírito Santo vai falando para mim: você pode viver sem pecar. O Espírito Santo vai trazendo à minha mente a vontade de agradar a Deus. E ele vai me ensinar, através da palavra de Deus, como eu vou agradar a Deus. Então, eu deixo para você, nessa tarde, né? Olhe a natureza. Olhe para você. Olhe que você pode respirar. Você pode levantar, você pode andar, você pode fazer as suas coisas. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é dado por Deus. Então, diante das maravilhas do Senhor, não endureça o seu coração. Veja os milagres de Deus e reconheça o Senhor como o único Deus. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. E aí você terá o direito da vida eterna. Para encerrar essa palavra, eu gostaria de ler com você Mateus, no capítulo 25, que diz assim, né? Jesus, chegará o dia que ele vai dizer assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então tem um reino preparado para você. Nasceu no coração de Deus. E é o desejo de Deus que você alcance esse reino. É o desejo de Deus que você venha morar um dia, que você vá morar junto com Ele na glória. Eu quero deixar alerta para você nessa tarde. Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, eu quero chamar um alerta aqui, nesse último trecho aqui. O fogo, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Por quê? Deus não quer que ninguém pereça, mas Deus deixou o livre-arbítrio e você tem o poder de decisão. Escolha a vida para que viva. Que Deus abençoe a sua vida. E eu agradeço, em nome de Jesus.